A paz do Senhor para os irmãos. Hoje vamos estudar sobre a natureza e a realidade do pecado. O tópico 1 é, tópico 2.1, o pecado e a sua universalidade. O texto paulino registra em Romanos 3:23 e informa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os versículos 9 a 11 do mesmo capítulo trata igualmente desse assunto e informa que a realidade do pecado é irrevogável do ponto de vista humano, a despeito de o povo de Israel ter sido usado por Deus como canal por onde o mundo recebeu a promessa de que seria abençoado. Gênesis 12, 1, 3. O apóstolo Paulo, que também era judeu, diz que mesmo seu povo em nada é mais excelente, ou melhor, do que as demais nações e povo, em outras palavras, todos igualmente estão debaixo da maldição do pecado. Isto é, não há um justo, nenhum sequer, pois ninguém por si mesmo entende e muito menos busca a Deus. Então nós vamos ver aqui a origem do pecado, como a gente já estudou na lição ontem, na primeira parte, que todos nós somos pecadores. Não existe ninguém que não seja pecador. Quando Adão provou do fruto proibido, que Deus falou que não era para ele provar, que não era para ele comer, ele tinha imensidão de frutos que ele poderia comer, mas ele acabou comendo daquilo que não era, que Deus falou para ele não comer. Ele, junto com a sua esposa, trouxeram o pecado para o mundo. Só que esse pecado, ele não está somente sobre a vida do povo de Israel, mas ele está sobre toda a humanidade, dos judeus e não judeus. Porque principalmente naquela época, quando Adão pecou, provando do fruto proibido, não existia nações ainda, não existia países, não existia judeus e não judeus. Então todo o pecado, todos nós estamos debaixo do pecado natural, do primeiro pecado, do pecado de Adão. Eu sei que muitas das vezes as pessoas vão falar: por que eu recebi essa culpa se eu não estava lá no paraíso? Mas também eu tenho uma outra coisa para falar. Nós também não estávamos na cruz do Calvário e recebemos a graça. Então que fique bem claro que todos nós somos culpados pelo pecado e estamos debaixo desse pecado. O 2.2 é o pecado pessoal. A doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecadora, e não o contrário, ou seja, não se torna pecadora ao pecar. Desde quando o Criador advertira Caim, a Bíblia nos mostra que o pecado está sempre nos espreitando, querendo fazer com que cedamos. Gênesis 4:7. Na verdade, conforme vemos em Gênesis 6:5, o próprio Criador constatara em relação à humanidade que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Se antes de transgredir ou desobedecer à vontade humana, era inclinada a manter-nos sendo o que Deus projetou-nos para que fossemos, agora nossa natureza fora completamente desturpada, levando-nos às vezes até mesmo a contragosto. Romanos 7, 15, 23. A nos rebelar contra Deus através do pecado. Não há pessoa alguma que não peque. Já conhecia o sábio rei Salomão, na cerimônia de dedicação do templo em Jerusalém, muitos séculos depois de o casal representante da humanidade ter pecado pela primeira vez.
Segunda Crônica 6:36. Então o pecado ele já faz parte da natureza humana. Então nós já pecamos sempre. Aquele que fala que nunca pecou e não tem pecado, meus irmãos, é um grande mentiroso e já está pecando. Porque o pecado já faz parte da natureza humana. É como eu já ouvi falar. É como o próprio Jesus falou quando trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério e o povo ali queria apedrejá-la. E Jesus pegou e disse, as únicas palavras que Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, que fique bem claro, todos nós já somos pecador. A nossa natureza, todo ser humano já nasce com a natureza pecaminosa. Porque antes do pecado acontecer, aqui mesmo está explicando que nós não tínhamos essa natureza. A natureza era de obedecer e fazer a vontade de Deus. Mas quando Adão cai, come do fruto e deixa através dele e da mulher Eva o pecado entrar na terra, todos nós já pecamos. Existe uma grande diferença entre pecado e tentação. É essa que é a porta do pecado. Todos os dias somos tentados a alguma coisa pelo inimigo. E é isso que acontece. Se nós cedermos, nós estamos pecando. E o que nós temos que fazer? Resistir à tentação, porque a própria palavra de Deus fala, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Então, resiste à tentação do pecado, que você não vai cair nele. Então, todos os dias, qual é o segredo de resistir a essa tentação? Oração, palavra, jejum, louvor, se aproximar cada vez mais de Deus. O pecado estrutural. Mesmo a humanidade tendo, através da desobediência e, consequentemente, rebelião, aberto mão de seu direito de ser governada por Deus, o Criador, ciente de que a maldade humana não tem limite por sua misericórdia, desde os tempos de Moisés, transmitiu leis para proteger os menores favorecidos. Levítico 19, 9, 18 e Deuteronômio 23, 7, 8. Todavia, a maldade humana é tão terrível que mesmo assim o povo, que deveria servir como exemplo ao mundo todo do que significava ser governado por Deus, Êxodo 19, 6 e Deuteronômio 4, 5, 8, resolve, por causa da natureza pecaminosa, rebelar-se contra Deus, que o havia libertado. Êxodo 22 e 1 Samuel 8, 4, 22. Como o Senhor advertira, o resultado da rebelião não poderia ser outro. Israel terminou tornando-se novamente escravo, e assim passou a aspirar ainda mais o reinado divino sobre si. Levítico 18, 24, 30, 20, 22, 2 Crônica 30, 6, 9. Mesmo no exílio, a misericórdia divina é tão grande que a condenação de Nabucodonosor, rei da Babilônia, conforme dissera Daniel, talvez fosse revogada se ele fizesse justiça ao menos favorecido. Daniel 4, 27. Nós vamos ver aqui que o povo de Israel era para ser o exemplo de quem realmente era Deus. Só que, infelizmente, o povo começou tão bem. Ele começou bem, falando, apresentando para o mundo quem era Deus. Tentando mostrar, porque primeiro ele começa dentro de si, Deus escolhe a Abraão, depois do pecado, depois que Adão peca, nós sabemos que tem toda aquele desenrolar até chegar Noé, onde Noé, no tempo de Noé, todo o mundo é destruído com um dilúvio, e até onde Deus reconstrói novamente, através da família de Noé, o mundo. Repovoa o mundo. Só que até um certo ponto,
todo mundo não conhecia a Deus. Só que começa a passar um ponto que todo mundo começa a esquecer quem é Deus novamente. E aí Deus vai na terra de Ur dos caldeus e acha um homem, esse homem chamado Abraão, e fala para ele sair daquela terra, da parentela dele e seguir para o caminho que ele iria indicar. O que acontece? Abraão, ele começa a fazer, cumprir, permitir que o plano de Deus cumpra na sua vida. E Abraão começa a fazer o que nós fazemos hoje, evangelizar. Só que lá na frente, o povo de Israel, ele se perde. Eles se perdem novamente e começam a deixar Deus para trás. Começam a não respeitar mais as leis de Deus, que foram criadas porque o pecado ele acontece porque quando se transgride uma lei, e principalmente a lei do Senhor, e o povo começou a transgredir essa lei novamente. E com isso, nós sabemos que toda vez que o povo de Deus transgredia e se afastava do Senhor, transgredia uma lei e se afastava do Senhor, Deus vinha com uma punição para trazer o conserto ao povo de Israel. E nós vamos ver que o povo, ele acaba, não todo mundo, se voltando para Deus. Muitos até o conhecia, como o mundo de hoje. Quando nós vamos falar, você quer conhecer Jesus? Algumas pessoas falam assim, eu já conheço Jesus. Só que na verdade, o que Deus quer, o que Jesus quer, não é que você o conheça, é ser seu amigo. Ele quer se tornar seu amigo, ele quer ter intimidade contigo. Então, se dê para Deus, fale com Ele, converse, e quando você se sentir tentado, peça a Deus ajuda. Porque existem tentações que nós, seres humanos, conseguimos resistir sozinho. Mas tem hora que ela fica tão forte que só quem pode nos ajudar é o Senhor Jesus. Espero que essa palavra continue tocando seu coração, esse estudo, ensinamento, e amanhã eu estou de volta para mais uma aula. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês.